se eu te dissesse que existem empresas que pagam dividendos mensais na bolsa de valores e que você pode ser parte dessa realidade comprando ações dessas empresas por menos de R$10? Estou rico! Estou rico! Estou muito rico! Nesse vídeo eu vou te mostrar empresas que historicamente pagaram dividendos mensais em 2018, 2019 e 2020 e que provavelmente irão continuar pagando dividendos mensais nesse ano que se começa, de 2021. Vale ressaltar aqui que não é uma recomendação de compra, nem de venda de ativos. Esse vídeo tem um caráter extremamente educativo e elucidativo, para que você entenda aos poucos como funciona o mercado financeiro. É importante que antes de adquirir essas empresas, você veja se faz sentido você ter elas em carteira ou não. Por exemplo, há algumas empresas que eu vou citar aqui que têm um preço-lucro muito alto, o que inviabilizaria, por mais que ela pague em dividendos mensais, você tenha uma grande quantidade de papéis dela em carteira, pois você teria a chance de retirar esses dividendos somente num futuro muito longínquo. Então é importante que você faça uma análise fundamentalista antes de adquirir essas empresas. Outro ponto que iremos elucidar aqui do vídeo é a diferença de juros sobre capital próprio e dividendos. Muitas das empresas que eu vou mostrar aqui, elas possuem no gráfico o pagamento de proventos chamado de juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, ao contrário do dividendo, também é uma distribuição de lucros da empresa, porém ele entra na contabilidade fiscal da empresa como uma despesa e não como uma receita, como no caso é o dividendos. De toda forma, para o acionista isso não faz a menor diferença, ele irá continuar recebendo esses proventos da mesma forma. O que faz diferença é na contabilidade interna da empresa pagadora de dividendos. Agora que a gente já entendeu essa diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos, vamos às 3 empresas que pagam dividendos mensais na Bolsa de Valores que você pode adquirir, inclusive uma delas por menos de R$10. Todas as empresas aqui são, coincidentemente ou não, do mesmo setor, que é o setor financeiro. Historicamente, setores perenes têm uma distribuição de dividendos muito boa. Então a gente pode pegar setor de telecomunicações, setor de energia elétrica, setor de bancos, enfim, esses setores, independente de crise ou não, são setores que geram bastante receita. Então você irá receber dividendos provenientes disso. A primeira empresa que iremos falar aqui é o Banco Itaú. O Banco Itaú tem 2 formas de você adquirir ativos desse banco, através das ações de código ITUB, no qual você iria comprar de fato a ação do banco, ou através de adquirir ações do código ITSA, ou seja, da Itaúsa. A diferença de uma para outra é muito simples. A Itaúsa, ela controla o banco, é uma holding que controla o Banco Itaú e ela recebe proventos do Banco Itaú, só que ela distribui esses proventos de forma trimestral em média. Já o Banco Itaú, propriamente dito, ele tem essa distribuição de dividendos de forma mensal. No caso do Itaú, ela recebe também esses dividendos, só que paga para o acionista de forma trimestral, e ela também tem outras empresas no qual ela administra e repassa esses dividendos, como por exemplo Itautec, Alpargatas, Duratex, enfim, outras empresas que ela também administra. A diferença aqui é que uma vai pagar mensalmente e a outra trimestralmente, além de que na Itaúsa você consegue comprar, teoricamente, o Banco Itaú de uma forma um pouco mais descontada, ou seja, mais barata. Então nesse vídeo nós vamos focar principalmente nas ações preferenciais, que são ações que geralmente pagam mais dividendos e com mais frequência ao acionista. No caso do Itaú, do código ITUB4. Eu vou dar uma olhada na tela do computador e vou fazer isso junto com vocês para a gente consiga mensurar algum desses. Por exemplo, olhando aqui no gráfico da Status Invest, nós conseguimos ver que ela distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield de 4,12% baseado no preço atual da cota. A distribuição do ano de 2020 foi de 0,015 centavos por ação. Nada de extraordinário, mas é uma empresa que é muito bem gerida, impossível de quebrar. Você teria ali o problema de tempo para recuperar o seu capital investido, mas você sabe que é uma empresa sólida e que sempre teve um histórico de mostrar bons resultados.
A próxima empresa que a gente vai trazer aqui na lista também é do setor financeiro, só que é o Banco Bradesco. Então, é também a ação preferencial que nós iremos analisar e eu vou mostrar agora alguns dados referentes a essa ação. Então, o código de negociação que a gente vai mostrar é o BBDC4. Aqui, o dividendo comparado ao preço atual chegou a 2,54, o que é bem baixo e mais baixo do que a concorrente Itaú. De toda forma, uma empresa também extremamente sólida e que apresentam aquilo que chamamos de too big to fail, ou seja, são empresas inquebráveis. Se essa empresa quebrar, pode ter certeza que a gente já quebrou muito tempo antes. Então, olhando aqui no gráfico, nós vimos que ela costuma pagar um dividendo mensal de 0,018 centavos por papel, por ação. Então, se você tem uma ação, você vai receber 0,018 centavos por mês. Se você tem 10, vai ser múltiplo de 10, ou se você tem 1000, múltiplo de 1000, isso todos os meses. É importante destacar aqui que por menos que seja o dividendo, por menor que seja o dividendo, você tendo uma empresa dessa ação e não vender, você pode passar dessa para melhor, ou eu, ou você, e os nossos filhos e netos poderão continuar recebendo dividendo dessas empresas, porque elas mostram o resultado e as empresas têm esse papel, esse caráter de distribuição de dividendos. Agora, vou mostrar outra empresa, que é o Banco Banestes. Esse banco tem uma característica diferente dos demais. Ele é um banco estatal de economia mista, ou seja, ele é controlado pelo Estado, porém ele tem uma grande parte das suas ações negociadas em bolsa. Então, o investidor, pessoa física, como eu, como você, pode adquirir parte dessas ações e também receber esses dividendos mensais. Então, o código do Banco Banestes é o BEES4, é a ação preferencial assim como as outras duas. Esse banco, comparado com os outros dois anteriores, é o que apresenta o melhor custo-benefício sobre o valor da cota ou do papel. Ou seja, ele é o que está teoricamente mais descontado e que você recuperaria o seu valor investido em menos tempo. Então, o PL desse banco, que é a relação preço-lucro, está atualmente cotada em 8,76, que nada mais é do que o tempo que você demoraria para recuperar o dinheiro investido. Ou seja, você investindo hoje no preço atual, você teria um PL de 8,76, ou seja, você demoraria 8 anos,76 para poder recuperar o seu dinheiro de volta e tudo que você recebesse dali ia ser pura e simplesmente lucro. Você não teria investimento nenhum a mais por isso. Então, se você ficasse mais 10, 20, 30 anos recebendo, seria 10, 20, 30 anos de lucro sobre a cota que você comprou. É importante dizer que esse PL é baseado no hoje. Amanhã, se essa ação subir 10, 20 vezes e continuar pagando o mesmo dividendo, o PL dela irá aumentar muito. Assim como se ela cair por algum motivo e continuar pagando o mesmo dividendo, o PL dela iria abaixar muito. Então é importante que você sempre faça essa análise antes de comprar a ação e veja qual delas faz mais sentido para você naquele momento. Mas vamos à parte dos dividendos. Essa empresa pagou, em média, no ano de 2020, 0,009 centavos. Porém, ela teve um aspecto importante. Ela começou pagando 0,02 centavos do mês 1 ao mês 5. E aí ela mudou esse pagamento diminuindo os dividendos. E por que isso acontece? Porque no começo da pandemia, o Banco Central, através do Conselho Monetário, eles decidiram que os bancos e instituições financeiras deveriam repassar menor quantidade de dividendos possível para os seus acionistas e os seus cotistas. Isso se deu porque o Banco Central e o Ministério da Economia queriam que os bancos tivessem o maior capital possível em caixa para uma possível reconstrução nacional, ou seja, emprestar crédito, financiar casas, financiar carros, enfim, dar crédito à economia e reconstruir o país com o menor impacto possível. E qual é o lado bom disso? O lado bom disso é que os bancos fizeram o dever de casa, conseguiram passar por esse período, alguns até apresentando um lucro maior do que o esperado, e agora em 2021, com o fim dessa medida, eles poderão distribuir normalmente os dividendos, o que é muito bom para o acionista, para o cotista, porque agora ele vai receber integralmente os dividendos que antes ele não poderia receber. Então pode ser que agora, em 2021, a gente veja os dividend yields das empresas
financeiras, dos bancos e instituições financeiras aumentarem e isso não necessariamente refletir no aumento da sua cotação atual. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente não tenho nenhuma dessas 3 empresas em minha carteira por um simples motivo. Eu acredito que hoje nós temos empresas em setores tão perenes quanto o setor bancário e que apresentam um dividend yield bem melhor e que também apresentam uma gestão tão boa quanto esses bancos que estamos apresentando aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando 4 ações que têm um excelente histórico de pagamento de dividendos, que tem uma boa previsão de pagamento de dividendos em 2021, que eu vou deixar aqui para vocês. Então, eu espero que vocês vejam esse vídeo que eu gravei, porque lá mostram empresas que de fato eu tenho em carteira e queria aumentar a posição em 2021. Eu peço que você que chegou até aqui, inscreva-se no canal. É importante que eu tenha esse feedback de vocês sobre o que eu estou falando aqui. De fato, é do interesse de todos que estão assistindo. Então é isso. Eu pretendo gravar também um vídeo no qual eu irei mostrar uma carteira de 12 meses, ou seja, de ações que você precisaria comprar para receber dividendo em janeiro, fevereiro, março, abril, sucessivamente até dezembro, e mostrar também o histórico de pagamentos dessas mesmas ações.